Boa noite, Marla, Valéria. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fonseca, Jucemara, Jô Lisboa. Me contem aí, gente, vocês estão me ouvindo? Me contem de onde vocês estão falando, de qual área vocês atuam. Tá tudo certo com o som? Vocês estão me ouvindo? Mais uma live para a gente falar um pouquinho sobre os benefícios da fotobiomodulação, os benefícios do laser, quais mudanças esses benefícios podem trazer para você em 2026, nesse novo ano. Olá, Valéria! Me contem aí de onde vocês estão falando, qual é a área de atuação de vocês, porque a gente fala tanto, né, do laser ser multiprofissional, olha só. Valéria é enfermeira. Sim, sou de Só. Valéria é enfermeira, temos enfermeiros aqui. São Paulo. São Paulo, maravilha. Gente, trouxe um tema bacana pra gente conversar um pouquinho sobre fotobiomodulação, para ajudar vocês aí, ampliar um pouco, né, alguns cenários. Boa noite, Valéria. Me contem aí a área que vocês atuam ou pretendem atuar. Ó, Dr. Simões, dentista, Rio de Janeiro. Ó, Jax Físio. O Jax Físio. Maravilha, gente, realmente. O laser, ele tem essa característica, né? É uma ferramenta, uma tecnologia multiprofissional, né, que vem trazer benefícios para todas as áreas. E, gente, a busca por terapias naturais não é moda, tá? Não é modinha, é mudança de consciência. De quem? Dos pacientes. Cada vez mais os pacientes querem tratar a raiz, né? Eles têm cada vez mais receio, e com razão, dos efeitos colaterais dos medicamentos. O desejo por tratamentos, né, que respeitem o ritmo do corpo, né? Olha só, a dessa, físio do esporte, maravilha. Coisa boa. Então, cada vez mais, a gente vai falar um pouquinho dessa utilização do laser, né? Cada um na sua área de atuação. Então, cada vez mais os pacientes eles estão com essa mudança de paradigma, essa mudança de consciência. E o laser, esse recurso aqui, é um cenário perfeito. É uma tecnologia não invasiva, indolor, científica, integrativa, né? E multiprofissional. Multiprofissional, uma tecnologia que consegue trazer benefícios, consegue impactar positivamente várias áreas. Por isso que eu perguntei para vocês, de onde vocês falam, qual é a área de atuação. Então a gente tem fonoaudiólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, biomédicos, né? Acupunturistas, massoterapeutas, esteticistas, podólogos. Então a gente tem diversas áreas, tanto terapêuticas quanto áreas da saúde, que na verdade todas estão ali no cuidado da saúde, né? Que podem se beneficiar do laser, né? E aí, aproveitem, gente, quem aqui quer olhar o laser por esse viés integrativo, comenta a jornada aqui pra mim. Você que tá ao vivo aqui, comenta a jornada, porque hoje é o primeiro dia de inscrição do meu curso Jornada Integrativa, o Poder do Laser. E nós temos bônus especiais para o primeiro dia. Então você, aproveitando hoje para se inscrever, você vai ganhar bônus especiais do primeiro dia, que já eu vou falar, vou abordar um pouquinho mais. Ó, temos aqui trabalhando, ó, a Pri Garcia, fisioterapeuta, atendendo no Pilates, atletas, maravilha. A fotobiomodulação, gente, a fotobiomodulação vem transformar, tá vindo quente para o mundo do esporte. Saibam vocês que, por exemplo, a DMC, ela patrocina atletas de beach tênis. Para quê? Para levar essa tecnologia para o mundo do beach tênis, o mundo das quadras. A DMC patrocina
o time de futebol São Paulo Futebol Clube, ela é patrocinadora, ela está entrando com tecnologia, ela está entrando com fotobiomodulação forte para atender os atletas, para melhorar a performance, para acelerar a recuperação desses atletas, tá? Então, esse cenário é muito importante que o profissional esteja antenado a isso, para poder trazer, aproveitar esses benefícios na sua prática, tá? Então, comenta a jornada aqui, daqui a pouco eu vou falar dos bônus que você, se inscrevendo hoje, você vai ganhar, tá bom? Vamos começar a falar aqui, a gente já tá falando dessa mudança, né, de consciência, que o laser se encaixa muito bem, né, em ir na raiz, não ter efeito colateral, tá? Respeitar o ritmo do corpo, inclusive dar energia pro ritmo natural do corpo, porque o corpo inflamado, oxidado, em estresse oxidativo, ele tá no ritmo lento, ele não tá no ritmo natural. A gente dá, aqui o laser não pula fases, tá? Mas ele dá energia para o corpo trabalhar no ritmo que é o ritmo que ele deveria estar trabalhando, tá? Então, o profissional que entende isso e busca se capacitar, busca laser terapia, ele está em sintonia, ele está em ressonância, ele está indo na mesma direção dessa mudança e ele só tem a ganhar com isso. E o Jornada Integrativa Poder do Laser, ele vem para suprir essa lacuna, porque você vai lá e olha um pedaço, você olha o laser, depois você olha questões comportamentais, questões de intestino. O Jornada Integrativa é o único curso de laser que vai trazer o laser por meio de um olhar integrativo. A gente explora 3 pilares importantes: a tecnologia do laser, da fotobiomodulação, a saúde do intestino, como que você pode auxiliar esse paciente a tratar de forma natural, cuidar da saúde intestinal desse paciente, e os pilares da saúde integrativa, tá? Então comenta a jornada aqui, você consegue, gente, ver toda o conteúdo programático, né, importante, e se ressoar, se fizer sentido para você, vem aproveitar a primeira turma de 2026 junto comigo. Outro benefício da fotobiomodulação é ampliar, a gente já vai entrar nos benefícios fisiológicos, tá? Mas eu tô trazendo aqui um olhar também de empreender, né? De você ampliar sua agenda, de você alcançar mais pacientes, tá? Trazer mais qualidade de vida para os seus pacientes. A fotobiomodulação, ela amplia a sua agenda e o seu público, tá? O laser, ele não substitui o que você faz. E aí, isso é até importante, eu acho que isso fica muito claro para as outras áreas. O fisioterapeuta, não, realmente, o laser ele vai entrar com uma ferramenta, o enfermeiro, né, o podólogo, o esteticista, acho que fica isso muito claro. Agora, para o laser acupunturista é o mesmo raciocínio. Você não pode, mas eu gosto de agulhar, eu acho importante ter o estímulo com as agulhas. Ok, o laser ele não vem fazer substituição disso, ele vem potencializar o que você já faz. E com isso ele vai potencializar os resultados. E ele, além disso, amplia quem você atende, tá? Por quê? Quantas crianças, aí eu vou trazer um pouquinho para a área da laser acupuntura. Quantas crianças a gente não consegue atender com agulha por conta do medo das agulhas? E não só crianças, adultos também. Mas criança é um público que o laser acupunturista amplia demais. Ele se abre, tá, para esse público. Crianças, idosos, pacientes sensíveis, pacientes autistas, como eu falei para o mundo da acupuntura, pessoas com medo de agulhas, né? Então a gente tem aí como resultado mais atendimentos, menos barreira de entrada, a agenda mais cheia. Então, se você está buscando esse diferencial no seu ano, a gente está no primeiro mês do ano, gente, 2026, começando agora. O jeito que a gente quer que o nosso ano corra é a energia que a gente tem que estar colocando agora, no início, com garra, com força, direcionamento.
Então, esse é o melhor momento para você começar investindo numa capacitação, investindo no estudo, uma nova tecnologia para trazer isso para o seu ano. Então, digita jornada aqui, você ao vivo comigo, para você conhecer o curso, para você vir fazer parte da nova turma, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar, quem aproveitar aqui, hoje, no primeiro dia, a gente vai falar daqui a pouco desse aparelhinho aqui, tá? Você vai concorrer ao sorteio de um Elib. Já vou falar sobre o Elib um pouquinho aqui. Vamos seguir aqui o script, porque eu trouxe mais benefícios para você. Então, que eu já vou entrar, eu já até comentei, né? Que eu já vou entrar ali nos benefícios dos fótons no corpo, mas tem outros benefícios também que o profissional que investe uma tecnologia, que investe no laser, ele vai aproveitar. Então você vai agregar valor ao seu atendimento. Você não só pode, como você deve cobrar mais pelo seu atendimento quando você traz uma tecnologia, quando você traz um diferencial, tá? E você ainda vai se diferenciar no mercado. Então olha que bacana você trazer isso para o seu ano, tomar uma atitude diferente, tomar uma decisão diferente, dar um novo direcionamento para você ter uma outra posição no mercado, um outro reconhecimento, tá? Então digita a jornada aqui. Porque, gente, na verdade, não é cobrar mais apenas pela tecnologia. Você está entregando mais resultado, você está entregando mais conforto, você está entregando mais qualidade de vida para o seu paciente, tá? Então, isso tudo em cada área, por isso que eu perguntei no início, qual é a área de vocês? A gente tem enfermeiros, a gente tem biomédicos, a gente tem médicos, a gente tem os terapeutas, a gente tem a estética, a gente tem a podologia, os fonoaudiólogos, a gente tem dentistas, tá? Por quê? Cada um traz o seu diferencial para dentro da sua área, tá? E isso é muito importante, né? Eu falo que o laser, ele dá muito poder, porque o laser, ele vai para várias áreas, né? Você consegue tratar numa cicatrização, nas feridas, numa reabilitação, na fisioterapia, você consegue tratar com laser acupuntura, você vai em várias áreas. Mas é claro que você vai entender o raciocínio, estudar para trabalhar dentro da sua área, né? Muito poder, muita responsabilidade, né? Então, você vai trazer essa tecnologia para dentro do seu consultório, do seu espaço terapêutico. É justo que você cobre mais, que você ponha mais valor, porque isso daqui tem muito valor, tá? Muito valor, o estudo tem muito valor, o tempo que você está ali estudando, se capacitando tem muito valor. Então, é justo que você coloque um valor maior, então isso vai aumentar o seu ticket, tá? De faturamento. E o que a gente tem visto, gente, é que o laser ele vem se popularizando, vem ficando mais conhecido, mas tem muita gente que aplica com medo, tá? Com receio. Hoje, eu estava conversando com uma amiga e eu fiquei sabendo de uma aplicação de Lib numa adulta, numa mulher, e o profissional fez uma dose de criança. 3 minutinhos de Lib, 5 minutinhos de Lib, para uma adulta recém-operada. Quando, na verdade, você pode dobrar, triplicar a dose nesse momento mais crítico, nesse momento que o corpo precisa de mais energia. Então, tem muita gente que está investindo no seu aparelho de laser, mas não está tendo segurança para na hora de fazer sem medo, porque aí o resultado vem, gente. Quando a gente não entende o que está fazendo, você fica com muito receio. E aí você fica com muito medo. E aí você não deixa explorar o verdadeiro potencial do laser, tá? Então, é muito importante que o profissional, ele saiba o que está fazendo e ele saiba explicar para o paciente o que está fazendo, tá? Isso muda os seus atendimentos, tá? E aí, você me conta aí, quais são os outros benefícios, Fê, que o laser traz? A gente tem um benefício, gente, um benefício base, assim. Se fosse assim, se você pudesse explicar o que o laser faz, você não tem muito tempo, você precisa dar uma frase, o que o laser faz?
ele dá energia para a mitocôndria, ele dá energia para a célula, tá? Então você trabalha dando energia para o corpo, e o corpo com energia, as células com energia, a respiração celular restabelecida, você tem mais energia para a célula fazer o que ela precisa fazer, o que está no DNA dela, tá? Dentro do limite do DNA dela. E por que isso é importante? Porque a cura vem de dentro, é de dentro para fora, é o corpo que se cura, as células que se cura, né? Não adianta você ser o melhor médico do mundo, o melhor cirurgião do mundo. Se um corpo tiver, você pode fazer aquela operação perfeita, mas se o corpo, o terreno biológico, ele tiver extremamente oxidado, o paciente não cumprir com as orientações, o corpo pode não reagir a uma cirurgia que foi perfeita. Então a gente tem que olhar para o terreno biológico, e essa tecnologia, o laser, o ILIB, ela traz isso pra gente, tá? Então o benefício base da fotobiomodulação é dar mais energia para o corpo, é desinflamar o sangue que está inflamado, aquela inflamação silenciosa, gera menos estresse oxidativo, maior eficiência metabólica, e a gente tem impacto real. O paciente ele fica com mais disposição, com menos fadiga crônica, ele se recupera mais rápido. Por isso que eu falei no início, qual é a área que você atua? Não importa a terapia. Você pode trabalhar de forma pontual dentro da tua área, que você já vai dar toda essa rapidez na resposta. Mas você trabalhando de forma sistêmica pelo ILIB, que você também aprende dentro do Jornada Integrativa, você aprende de forma multiprofissional, a base toda teórica e prática que tem, a gente tem aula prática dentro do curso, para você aprender a trabalhar de forma pontual, trazer o raciocínio para dentro da tua área. Mas aprende também o ILIB, que é muito importante. E eu conheço vários profissionais que já chegaram para mim, poxa Fê, eu trabalho com laser, mas o ILIB eu não aplico. Eu comecei a aplicar agora que eu comecei a ouvir você falar, comecei a entender. Gente, o ILIB é assim, você ter um aparelho de laser e não aplicar o ILIB, que pode ser combinado para qualquer terapia que você estiver fazendo, é você subvalorizar o seu aparelho, tá? Você fez um investimento e você não está usando todo o potencial. Todo laser terapeuta que se capacita também na fotobiomodulação sistêmica, que é o ILIB, ele consegue trabalhar com o ILIB. O ILIB não é só do enfermeiro, o ILIB não é só do fisioterapeuta, não é só do acupunturista, não é só do dentista, não. Todo laser terapeuta que estuda, que se capacita, no ILIB ele pode atuar de forma sistêmica, tá? E aí você melhora o quê? O terreno biológico, você melhora o sangue e o corpo vai responder melhor a qualquer terapia que for feita, tá? Então ele vai responder mais rápido, ele vai responder melhor. Muitas vezes o corpo ele não tem energia para poder fazer o que ele precisa fazer. Então você dá energia e o corpo responde, né? Então, uma vez eu contei aqui de uma situação, né? Eu tive uma situação que tinha uma pessoa que tinha comido uma comida estragada na noite anterior. E aí eu deixei ela no ILIB e ela dormiu mal, ficou enjoada, passou mal, teve calafrios, estava se sentindo super mal. E eu tinha programado para fazer 30 minutos de ILIB, não deu 15, 20 minutos, ela já sentiu vontade de vomitar depois do ILIB. Enquanto estava fazendo ILIB, eu tirei o ILIB, foi no banheiro e vomitou. O ILIB fez mal? Não, o ILIB fez super bem, porque o corpo dela não tinha nem energia para expulsar o fator patogênico, tá? Muitas vezes o corpo não tem energia para fazer o básico. Então, é importante demais você entender que o ILIB tem que entrar, você tem que aprender o pontual, mas o sistêmico é muito importante. E se você se inscrever hoje, no primeiro dia de inscrição, você concorre a um aparelho de ILIB que eu vou sortear. Igual a esse aqui, ó. É só escrever jornada. E você vai conhecer todo o meu curso, tem todo o conteúdo programático que você tem acesso para conhecer o curso, tá? E esse aparelho aqui é o que você vai concorrer.
O aparelho de laser também tem ILIB, mas você ter dois, se você tem um reloginho, faz uma transformação no seu tratamento. Por quê? Enquanto você está atendendo de forma pontual, você está trabalhando ali dentro da tua área de expertise com o laser pontual, você já está deixando o sistêmico no sangue. Você já está trazendo benefício para o paciente. Quando eu já conheço meu paciente, já fiz a avaliação, né? E o paciente sempre senta aqui comigo e a gente retoma como é que você se sentiu da última sessão, o que trouxe de diferente para a gente trabalhar. Naquela conversa eu já deixo o paciente no ILIB, porque está ganhando tempo dentro da minha sessão. Eu quero dar a maior quantidade ali, porque é 1 hora. Então, se eu for fazer todo o atendimento, às vezes só para pouco tempo, tá? Então, isso daqui, gente, transforma os atendimentos. Você poder combinar o ILIB dentro ali. Você pode fazer ILIB enquanto está fazendo o tratamento pontual? Pode, tá? Então, tem muito essa dúvida. Então, você aproveitando hoje a inscrição, você vai concorrer a um aparelho de ILIB da DMC. E o bacana dele, eu tenho outros, mas eu gosto de usar esse aqui para trabalhar. Por quê? Você consegue mudar a potência. E o que isso quer dizer? Você mudando a potência, a gente, quando está usando para trabalhar, a gente vai atender um público variado. Então, você vai ter vários fototipos de pele. Então, para um tipo de pele, pode ser que não tenha fotossensibilidade. Mas para um fototipo de pele maior, pode ser que o paciente sinta, sim, um desconforto, um formigamento, uma ardência, um queimar. E se você não tiver cuidado, isso pode formar uma bolha, né? Então, como é que você vai... A gente tem algumas estratégias para poder tirar, né? Conseguir continuar entregando o ILIB, mas diminuir essa fotossensibilidade e tirar. Você pode mudar comprimento de onda, você pode afastar o laser, mas uma das formas é diminuir a potência. E esse aparelho aqui você consegue diminuir a potência, tá? Então, isso daí é um diferencial. E o ILIB, para o mundo da medicina chinesa, equivale ao quê? É você tonificar um qi, tonificar sangue, tá? Você está dando energia, você tá dando alimento, que se chama luz, tá? Você está dando alimento, nutrição, luz para as células, tá bom? Agora, a gente tonifica o qi, sustenta o rim, o baço, o pulmão, tá? É muito importante. Gente, o ILIB, ele aumenta a saturação para problemas respiratórios, excelente, super indicado, tá? Super indicado. Então, você tá ali fortalecendo o pulmão, melhorando. Aí, quando eu falei aqui, eu vi que tem vários fisioterapeutas que trabalham com performance de atletas, muitos profissionais trabalhando com ILIB antes de provas, tá? Para você melhorar a capacidade respiratória do atleta, tá? Pós também prova para você fazer a recuperação do atleta. Faz um teste você que é laser terapeuta. Se você, eu já vi a diferença de você aqui, Brasília, seca. Fui dar uma corrida depois de um momento que eu estava trabalhando bastante o ILIB em mim. Outra capacidade respiratória do que estava antes, quando eu não fazia ILIB. A gente percebe de forma muito clara, né? E é extremamente indicado para problemas respiratórios, para asma, tá? Para problemas obstrutivos, então pulmonares, então muito indicado. Então isso é um benefício aí que você traz para dentro ali do seu atendimento. Isso vai ter impacto em qualquer área. Por quê? Porque você está melhorando o terreno biológico, você está melhorando o sangue. Por onde tem sangue? Em todo o corpo, e o corpo precisa do sangue para cumprir as suas funções. Então, isso vai reverberar nas respostas terapêuticas, até, gente, em absorção de remédio melhora. Né? Inclusive, isso é um cuidado que tem que ter, porque o corpo vai melhorando tanto que o remédio começa a ficar com uma dosagem mais alta que você tem que diminuir. Não você, né? O médico. Mas você tem que orientar o paciente para falar, se a gente está começando com ILIB, a gente precisa ter cuidado com as interações medicamentosas, porque começa o corpo ficar mais equilibrado, mais harmonizado, em homeostase, e começa a sobrar medicamento. E que se sobra medicamento, vai ter efeito colateral do medicamento que está sobrando, não do ILIB, né?
A fotobiomodulação não tem efeito colateral. Então aproveita, escreve jornada e vem aprender essa tecnologia que você vai trabalhar sem efeito colateral. Não quer dizer que, então pronto, é só ir e fazer. Não, você tem que se capacitar, porque tem indicação, tem contraindicação, tem as cautelas, os pontos de atenção que você precisa ter. Então você precisa se capacitar, tá? Então o benefício base é o que? Dá energia. Energia para mitocôndria. Outro benefício, a gente fala tanto em modular a inflamação. Por que é isso, modular a inflamação? Você trabalha, né, essa modulação sistêmica do corpo. E, gente, não é que o ILIB tem um efeito anti-inflamatório. Às vezes você vai escutar isso, mas isso é uma forma assim, é anti-inflamatório. Mas, na verdade, a forma correta é modular a inflamação. Por quê? A inflamação a gente precisa da inflamação para chegar na regeneração. Então faz parte do processo fisiológico natural. Você inflamar para depois você recuperar e regenerar. Então você não corta, diferente de medicamento, né? Você não está cortando esse processo natural, você está indo para o objetivo final, que é regenerar, tá? Por quê? Isso é científico, a gente tem os estudos comprovando redução de marcadores citocinas pró-inflamatórias, tá? Aumentando citocinas reguladoras, diminuindo a dor, o inchaço, inflamação sistêmica e silenciosa. E a gente tem essa inflamação no corpo todo, no sangue, no intestino, nas articulações, no cérebro, tá? Quantos pacientes, quem trabalha com ILIB, trabalha de uma forma de montar um tratamento, colocar o ILIB mesmo ali num tratamento, complementando ali, montando um plano estratégico. Porque às vezes, fiz ali 15 minutinhos, né? Tá, às vezes numa semana é pouco, tá? Então se você monta um tratamento, você começa a ter respostas que você tá focando, eu tô dando energia aqui, você teve um foco ali. Quando vê o paciente, mas eu melhorei isso, eu percebi que meu sono, tô dormindo, percebi que meu intestino voltou a funcionar. Porque, gente, você dá energia pro corpo. O corpo é inteligente. Ele vai usar, você não tem um controle no que ele vai usar com a luz, porque ele vai usar para tudo que ele precisa. Mas calma, então é perigoso se não tem um controle. Não, ele tem um limite, que é o DNA da célula. Ele não vai sair modificando célula, fazendo o que não tinha que fazer. Tá? Então, às vezes você está colocando para uma coisa, mas está fazendo processos muito mais profundos e básicos do corpo que você nem saberia, tá? Então, às vezes você está tratando uma questão e quando vê o paciente, mas meu intestino está melhor, eu tô urinando melhor. Quantos feedbacks eu já não recebi disso, né? Você lista ali, faz a ficha de anamnese, tem várias queixas, você foca na queixa principal do seu paciente, mas ele vai ali como um efeito cascata. Por quê? Porque você está dando energia para o corpo entrar em homeostase e ele vai se autorregular, tá? Então, a modulação inflamatória acontece e a gente tem aí, por estilo de vida, né, os nossos corpos inflamados, né, uma inflamação sistêmica, silenciosa, tá? Que é base para muitas doenças, muitos desequilíbrios. Então, por isso que fala que você entra aí até como um processo preventivo, você fazer terapia ILIB, tá? Você está auxiliando o sistema, modulando o sistema imunológico do seu paciente, e o sistema imunológico é extremamente importante. O câncer se desenvolve, multifatorial, claro, mas uma das principais razões, o sistema imunológico não está respondendo. Não está conseguindo eliminar aquela célula que está desorganizada, que não deveria estar mais no sistema, porque a gente produz célula cancerígena todos os dias. Mas o corpo, o sistema imunológico em dia, ele vai lá e mata essa célula, exclui do sistema, faz a renovação celular. Por isso você tem que dormir bem, você tem que estar bem ali para o sistema imunológico estar bem, né? E conseguir estar ali combatendo. Então, você entra como um processo preventivo, né? De fortalecimento do sistema imunológico. Fortalecimento não, modulação do sistema imunológico. Por que modulação? Porque o ILIB também é extremamente indicado para doenças autoimunes. Então, tem vezes que você não tem que fortalecer, na verdade, você tem que baixar, diminuir, acalmar esse sistema imunológico que está combatendo o próprio corpo. Então, ele modula
Ele modula, se tá baixo ele aumenta, se tá alto ele baixa, ele entra em equilíbrio, tá? Então isso daí, gente, é um benefício que é da fotobiomodulação. Imagina você combinar, trazer isso para dentro da sua prática, né? Qualquer área aqui da saúde, gente, a gente tá ali trabalhando, você vai melhorar a inflamação do paciente, a inflamação sistêmica. Isso vai trazer melhores resultados para o enfermeiro que está cicatrizando uma ferida, que está cuidando de questões ali que você precisa ter um corpo que não esteja tão inflamado para poder responder. E isso para todas as áreas, tá? Então, é um benefício que você tá trazendo aí para sua prática. Como? Trabalhando com a fotobiomodulação sistêmica, né? Então, digita aqui jornada, vem conhecer. Deixa eu falar um pouquinho agora aqui, tem mais assunto aqui que eu trouxe para vocês, tá? Quais são os bônus que você recebe hoje no primeiro dia de inscrição? Você recebe 3 mentorias que a gente vai fazer durante 3 meses. São encontros online pelo Zoom, de mais de 1 hora o encontro que eu tenho com os alunos que estão aí comigo no primeiro dia, pra gente tirar as dúvidas, desbloquear aquilo que você começou a assistir o curso, você vai ter vários canais para tirar suas dúvidas. Você tem a comunidade exclusiva dos alunos, você tem a própria plataforma Hotmart para tirar as dúvidas, mas a dúvida te lembrou um caso que você queria explicar com mais detalhes. A gente vai ter o nosso encontro, o nosso momento de estar junto, de discutir, né? Para a gente abrir as câmeras, para a gente se conhecer, para a gente estar conectados. Então são 3 mentorias online pelo Zoom, tá? Ao vivo, né? E eu faço questão que essas mentorias fiquem gravadas e entre para o Jornada Integrativa para todos os meus alunos terem acesso. Não é só assim, a última turma só pode ter acesso às mentorias da última turma, não. Por quê? Porque essas mentorias são extremamente ricas. E eu faço questão que todos os alunos sempre tenham acesso às mentorias passadas. Entende? Então, você vai conseguir revisitar mentorias do passado para poder enriquecer também. Então, comenta a jornada aqui para você estar ganhando a mentoria desse ano, dessa turma de 2026. Outra coisa, você vai receber e-books, tá? E-books com protocolos para tratar auriculoterapia, e-books para tratar pontos de dor com a laser acupuntura. Eu falo muito que é muito importante você ganhar segurança. Por quê? Você fica acima dos protocolos, você não depende de protocolo. Isso é muito importante, por quê? Você não consegue fazer um tratamento completo só com protocolo. O protocolo te dá um norte e te dá um destrave. Então, em vários momentos, o protocolo vai te ajudar. Mas você precisa ter o protocolo, mas entender e, às vezes, ele é ponto de partida. Você, deixa eu ver esse protocolo aqui. Interessante, já usei algumas vezes, mas parece que o tratamento deu uma empacada. Se você domina, a partir desse protocolo, você consegue desenvolver mais e fazer ajustes de acordo com a individualidade do paciente. Então, eu trago isso para facilitar, tá? Para você perder o medo, ter mais segurança, começar com os protocolos, mas depois para você voar com conhecimento. Então, digita jornada para você estar junto comigo nessa primeira turma. E sem contar, né, gente, que eu falei do sorteio do ILIB. Só quem se inscrever hoje. Então aproveita, que é até 11 horas e 59 minutos. Mas você não precisa esperar até o último minuto, né? Terminando a live aqui, você que escreveu jornada ao vivo, você vai receber o link de inscrição, tá? E aí você entra, conhece, tem todo o conteúdo. Se tiver dúvida, qualquer dificuldade, meu suporte, gente, tá aí para dar suporte, é isso mesmo, tá? Então, para tirar todas as dúvidas, para orientar, para você aproveitar, tá? Essa turma que está iniciando agora. Vamos falar de outro benefício que transforma a sua vida, que tem um potencial de transformar a sua vida em 2026. Bom, o laser, ele atua no sistema nervoso, né? Então, ele atua ele tem uma atuação muito forte nas questões emocionais. Então, traz calma, traz foco, tá? Melhora do sono. Então, a gente está falando aqui de ativação do parasimpático, melhora do sono. Quantos pacientes não têm dificuldade para dormir?
a melhora da ansiedade, tá? Paciente, ele dorme melhor, pensa com mais clareza, né? Ele regula essa ansiedade. Uma coisa bem importante também é menos ansiedade sem sedar o paciente, sem deixar aquele paciente apático, que é o que o remédio faz. O paciente que corre atrás do remédio, ele reduz a ansiedade, mas como é que ele fica? Ele fica apático. Ele parece que está anestesiado. Isso é uma queixa demais dos pacientes que tomam remédio para ansiedade. Eles falam, acalmou, mas ao mesmo tempo me deixou muito, muito apático. O ILIB, ele trabalha essa ansiedade, mas te dando energia, vitalidade, clareza de pensamentos, tá? Então, a gente sabe que... Aí você pode falar, tá, mas Fê, eu sou fisioterapeuta, eu vou ficar mexendo... Quantas questões físicas não estão ligadas a um emocional ruim, a um quadro de estresse, a um quadro de ansiedade, a pacientes que não dormem? A mesma coisa, às vezes o enfermeiro está trabalhando numa cicatrização, numa ferida, e aquela ferida não tem uma boa resposta. O enfermeiro está fazendo tudo ali, e aí quando você combina com o ILIB, você dá outras condições, tanto para o local quanto para o emocional do paciente. Então você traz essa melhora do sono, da ansiedade, melhora, isso vai refletir na melhora da recuperação, melhora da inflamação sistêmica, tá? Então a gente sabe que dormir é o maior anti-inflamatório natural. É ali que o corpo vai fazer um detox, é ali que o corpo vai renovar células. Então é importante ter uma boa noite de sono. O paciente que tem uma boa noite de sono vai responder melhores a outras terapias dentro da tua área também. A gente sabe, gente, vamos falar, o podólogo tá ali cuidando da unha, de um fungo, de uma questão, né, de uma ferida na unha do paciente. Esse paciente com emocional abalado, como é que fica a resposta? Ele tá fazendo de tudo, tá usando toda a expertise, todo o conhecimento e não faz sentido, a resposta não vem. Então, você consegue trabalhar numa outra camada por meio de uma fotobiomodulação sistêmica. Então, isso é um grande diferencial. Então, eu convido você a conhecer todo o conteúdo do curso. Tá ali, gente, você precisa conhecer o que você vai estudar, né? Então, antes de se inscrever, você vai conhecer. Tem 3 pilares dentro do curso. Então, você vai trabalhar o laser de forma multiprofissional. Você vai aprender o ILIB. Você vai aprender sobre saúde intestinal. Os pilares, gente, os pilares, o terceiro pilar, que é os pilares da saúde integrativa, são pilares tão importantes, tá? São pilares que, o nome já diz, se você não tiver esses pilares, você não tem condições de falar de saúde. Então, para você falar de saúde, você tem que falar de sono reparador, sono que regenera, né? Que faz o corpo descansar. Você tem que falar de alimentação saudável. O paciente nunca vai poder comer nada. Não, a gente tem que fazer uma orientação de uma alimentação, de uma regra boa. O que adoece a gente não é a exceção, tá? Então, a exceção é importante também, porque a emoção, o estresse inflama muito mais do que um glúten. Então, eu posso comer... Você comer sempre, talvez vai te inflamar muito, mas você comer vez ou outra e tá feliz e tá alegre, é importante. Então, a gente tá falando de manejo de estresse, manejo de emoção, isso faz parte dos pilares da saúde integrativa, tá? Então, tudo isso, gente, você aprende. O primeiro módulo do curso, a gente coloca todo mundo partindo do mesmo pressuposto, vamos entender como o corpo se cura, né? Vamos entender o nosso papel como profissional da área da saúde, como terapeuta. Porque às vezes o paciente quer passar a responsabilidade dele pra gente. Mas aí a gente fala dentro do curso de genética e epigenética. E a gente entende que a epigenética, que é o estilo de vida, adoece muito mais, tem um papel muito mais relevante do que a genética. Então, genética, beleza, a gente não consegue mudar. A genética, a gente não consegue alterar. Mas quem aciona essa genética é o estilo de vida. Então, isso a gente consegue orientar nosso paciente. Então, comenta que jornada, tá? Esse módulo do curso, eu adoro. Os pilares da saúde integrativa, você
a gente fala tanto do laser, mas o que adianta você dar o seu melhor no laser, dar o seu melhor, estudar, fazer tudo e o paciente está fazendo tudo ao contrário das indicações terapêuticas. Eu costumo dar um exemplo em sala de aula, que é o seguinte: quem se cura, nós da área da saúde, nós terapeutas, somos instrumentos, tá? Porque quem se cura é a célula, quem se cura é o corpo. Vamos dar um exemplo aqui, um paciente, ele quebra a perna, e aí ele vai para uma cirurgia. O médico vai lá, abre, conserta, põe a perna no lugar, põe a placa, fecha, tá? A perna tá pronta depois da cirurgia? Tá curada? Não tá. Não tá. E o médico, além dele fazer uma boa cirurgia, o que ele vai fazer? Uma boa orientação. Ele vai indicar medicamento, ele vai indicar repouso, ele vai indicar dormir bem, ele vai indicar alimentos, ele vai fazer uma série, posição da perna, ele vai fazer orientações. Por quê? Se o paciente não cumprir, aquela perna, ela não consegue se regenerar. O osso pode sair do lugar, entende? Então, não é o médico que cura, ele dá todo o suporte, colocou a perna, todo o preparo, mas as células vão se regenerar, as células vão se curar, tá? E depende muito do paciente. Se o paciente fizer tudo ao contrário que o médico falou, é capaz dele ter que depois tirar a perna do paciente, do estado, piorar o estado dele. Tá? Então, isso a gente aprende dentro do curso. E isso, gente, é a visão da saúde integrativa. A gente passa a responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade, mas o paciente também tem. E a gente tirou um peso quando a gente entende e consegue passar isso para o nosso paciente. Trazer essa clareza para o paciente. Isso, onde vai ter reflexo? No resultado. No resultado que vocês vão conseguir juntos e depois vocês vão sustentar juntos, tá? Outra coisa, outro benefício, isso tudo tá dentro do curso, gente. A gente estuda com profundidade, então comenta a jornada. Comenta a jornada aqui para você aproveitar os bônus, para você conhecer o curso, para você vir fazer parte da minha turma nova. Olha só, outro benefício importante. O ILIB, ele melhora a saúde intestinal. A saúde intestinal, além dele ser um pilar do curso, como eu falei, a gente olha o laser de forma integrativa, e a gente sabe que hoje, gente, o intestino ganhou um patamar de importância que até a década de 90 tinha médicos que defendiam a retirada do cólon, tá? Achava que o intestino não servia para nada, só excreção. E hoje a gente sabe o tamanho da importância que é a saúde intestinal, tá? O intestino é muito mais do que ser a nossa lixeira, tá? É ali que a gente absorve nutrientes, a gente faz regulação hormonal, questões sensoriais, emocionais são ligadas ao intestino. Então, é muito importante. Além do intestino ser um pilar dentro do curso, ele é um dos pilares da saúde integrativa. Porque se não tem saúde intestinal, não tem saúde, tá? E aí, o ILIB, gente, ele está sendo utilizado para modular a inflamação intestinal, tá? Porque você está modulando a inflamação como um todo, o intestino ele vai melhorar. Você melhorando a inflamação intestinal, você melhora a barreira intestinal. Você tem efeitos na microbiota, tá? Efeito de melhorar o funcionamento, liberar as toxinas. Muitas vezes o corpo está tão inflamado que ele não libera, não consegue se limpar. Tá? E aí isso vai ter reflexos na questão emocional. A gente tem o eixo cérebro-intestino, a gente fala isso dentro do curso. Então comenta a jornada aqui, tá? Dentro da medicina chinesa, qual é a relação? Você está fortalecendo os intestinos, as vísceras, fortalecendo o baço, reduzindo a umidade, ancorando o Shen, melhorando, né, o mental do paciente. Então, gente, eu quis trazer para vocês benefícios da fotobiomodulação, tanto falando da questão do mercado, da oportunidade que é você trazer isso para ampliar sua agenda, para poder cobrar um valor maior, porque você tá valorizando mais, trazendo uma tecnologia que vai trazer resultados mais rápidos. Você consegue atender seus pacientes de forma mais rápida com laser, né? Vou dar um exemplo. Dentro do mundo da acupuntura, a gente deixa as agulhas
ali 25 minutos, 30 minutos no paciente. Você vai levar o tempo ali, 10 minutinhos e você termina a sua sessão. Por quê? Você vai estimular o ponto de acupuntura uma vez na sessão. Você não faz mais de um estímulo no mesmo ponto numa sessão de laser acupuntura. Então você entrega. Então se você for trabalhar com apenas a laser acupuntura e não com agulhamento, você ganha muito tempo. Bom, eu sou uma acupunturista que eu gosto das agulhas. Então como que eu faço? Eu combino, e isso daí você leva para a tua área também, que você vai ver, você que não é da medicina chinesa, que você vai combinar o laser com outras tecnologias, outras terapias, outras expertises que você tem. Mas para o acupunturista, tem acupunturista que, não, eu quero ficar só com a tecnologia, eu conheço, que só quer atender com laser. Ok, válido. Mas tem acupunturista que eu conheço que é igual a mim, que gosta das agulhas. Aí como que eu faço? No início, como que eu fazia? Eu agulhava, fazia o agulhamento e depois em alguns pontos estratégicos e estimulava com laser. Então eu tonificava alguns pontos estratégicos, dispersava outros. Eu mudei, eu evoluí, eu mudei, eu já não trabalho mais assim, eu faço o inverso. Eu penso na laser acupuntura, eu faço os pontos no laser e alguns outros pontos, estrategicamente, eu uso a agulha. Então eu acabei reduzindo o número de agulhas, mas eu gosto de usar as agulhas. E quando o paciente não gosta de agulha, eu uso só o laser. E aí realmente a sessão acaba, assim, é muito mais rápido. E isso, você que está trabalhando em outras áreas, quantas ferramentas a gente não tem de trabalho que às vezes são muito doloridas, são estratégias ali de tratamento, mas que doem e que o paciente sofre. E o laser você vai poder atuar ali de uma forma indolor, né? Trazendo conforto para o paciente. Por isso que a gente amplia também em pacientes mais sensíveis, principalmente pacientes idosos, que têm a pele mais sensível, que são mais sensíveis. Às vezes o paciente passou boa parte da vida com terapias invasivas, então não aguenta mais. Né? E as crianças também, principalmente as crianças. Então, e outros pacientes que estão ali adultos, mas que têm um trauma de agulha. A gente sabe que esse trauma existe. Deixa eu ver aqui, gente, se tem alguma perguntinha que eu possa auxiliar vocês. Então aproveita vocês que estão comigo aqui ao vivo, que ainda não entraram no Jornada, escreva a Jornada aqui. Vem conhecer o curso para você fazer parte. No início eu perguntei de onde que vocês eram, qual era a área de vocês. Então a gente tem aí fisioterapeuta, enfermeiro, dentista, fonoaudiólogo, físio do esporte. Vamos ver aqui. Alguma dúvida? A gente tem aí fisioterapeuta atendendo pilates, terapias manuais, idosos domiciliar, atendendo atletas. Gente, assim, falando nessa questão de atendimento domiciliar, vocês encontram no mercado vários tipos de aparelhos de laser. Existem aparelhos de laser que são maiores, que precisam da tomada, tá? E existem, hoje em dia, a maior parte, eu acho, busca aparelhos portáteis, né? E isso é muito bom, porque você consegue atender de forma domiciliar e às vezes o lugar que você vai atender não tem uma tomada, né? Então é muito bom você poder carregar os seus aparelhos, chegar lá. E são aparelhos portáteis, pequenos, práticos, né? Então isso é muito importante. Né? Atendendo atletas, aí você vai para uma corrida, chega ali, tem um stand, tem ali seu atendimento. É uma porta também de entrada para as pessoas conhecerem, né? Eu conheci minha colega laser terapeuta, que ela fala, não, eu levo no final de semana, a enfermeira, laser terapeuta, eu levo pro meu beach tênis e ali o pessoal conhece, eu levo o meu cartão, né? Então você faz ali, fala sobre a terapia e é importante o quê? Você ter domínio, para você falar com segurança, para você conseguir explicar para o paciente ou para um possível paciente. E às vezes, se você, o pessoal fala, mas será que não tem tal risco? Pode causar câncer?
pode acontecer isso, aquilo, e você com segurança, você domínio, segurança, firmeza, você mostra, não é assim que funciona. Então é importante isso. Eu vejo muitas pessoas ali investindo, mas sem a segurança, né? Por exemplo, aqui, ó, a Pri, aqui atende os atletas de beach tênis, bacana. Bem isso que eu tava falando. Então, assim, a Pri, estava no Insta errado, não comprei o curso, mas não quero mais perder lives suas, sempre ótimas. Maravilha, Pri. Pri, escreve jornada, vem conhecer o conteúdo, vem conhecer o Jornada Integrativa, tá? E aí, o que acontece? Foi o que eu falei aqui durante a live. Você escutar que, poxa, que bacana que o profissional veio e entregou eLib para você. Poxa, mas 2 minutos, 3 minutos de lib num adulto é pouco. Isso daí é para neném, né? Então, assim, não vai fazer mal, mas vai fazer pouco. Vai fazer bem, mas a gente precisa, gente, quando o corpo está no estresse oxidativo, está numa condição crônica, você precisa dar mais energia, porque às vezes aquele pouquinho de energia não vai conseguir levar a homeostase que o corpo precisa. Tá? Por isso que se fala que o pessoal fala muito, o protocolo, 30 minutos. Cara, 30 minutos, ok, mas 30 minutos para todo paciente, pode ser que para um paciente, ok, vai trazer uma resposta, mas para outro seja pouco, né? Ou porque o paciente está num pós-operatório, ou está com uma condição aguda, o paciente está com dengue, aí você vai fazer só ali 20 minutinhos, né? Sendo que você teria tempo para fazer mais, entregar 1 hora para esse paciente, né? Porque a gente em condições mais de necessidade, quanto pior tiver a célula, mais ela precisa da luz, então você pode aumentar a dose. E você fazendo isso com segurança, gente, você tira um peso ali, você começa a entender o real, assim, sentido da potência do laser mesmo, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Ó, a Paty, nossa monitora do curso. Olha, Aline, jornada, eu já fiz minha inscrição, vai valer muito esse investimento. Aline, Físio, coisa boa, que bom, sejam bem-vindos aos novos alunos, novas alunas. Depois eu vou conhecer vocês, a gente vai se conectar. E aí, eu gosto muito aqui, tô aqui na live, estão os alunos. Maravilha, Aline, vai valer muito mesmo, tenha certeza e conte comigo, porque eu tô junto com vocês. Eu acho que o principal, gente, curso, tem vários cursos. E vários cursos, só que o que a gente precisa? De estar ali, ó, junto do aluno. Isso para mim é o primordial. E dentro do Jornada Integrativa, todos os alunos entram para a comunidade exclusiva dos alunos, tá? Por quê? Para você ter espaço para tirar suas dúvidas, né? Dentro do Hotmart, a nossa plataforma é Hotmart, tá? Então, uma plataforma séria, uma plataforma que você tá ali vendo o seu vídeo, vendo a sua aula, o material de PDF ali para você baixar. Ficou com dúvida? Falou uma coisa aqui, fiquei com dúvida. Escreve ali debaixo do vídeo, tá? Você vai ter a sua resposta. Eu e minha equipe estamos lá para atender, tá? Para vocês. Auriculoterapia, eu perguntei para vocês, né? Qual área de atuação de vocês? Você se inscrevendo hoje, você ganha um e-book para trabalhar com auriculoterapia, tá? Com laser. Então a gente tem muitos profissionais, acupunturistas, auriculoterapeutas. Uma coisa importante, gente. É importante falar quando fala de protocolos, né? Porque o curso é multiprofissional. E claro que eu como acupunturista trago um viés bem profundo para o laser acupunturista lá dentro. Mas o curso, ele é para todas essas áreas, estou falando, área da saúde e outras áreas. Mas o acupunturista vai ter um aprofundamento lá. E você que não é acupunturista? E aí, você não assiste o que é da acupuntura? E eu falo, não, assista. Por quê? Porque, gente, primeiro que você conhece o mundo da medicina chinesa, que eu sou bem suspeita, que eu acho que toda a área da saúde, quando combina com a medicina chinesa, é outra transformação também. Mas não é só isso. Qual é o sentido de alguns protocolos? Não é o protocolo. Para o acupunturista, o sentido dele ganhar um protocolo é o quê? Dar um norte, dar uma direção. Mas ele tem que seguir com uma avaliação completa, com o entendimento da síndrome energética do paciente. Tudo isso é o acupunturista.
tá? Para ele ir na raiz. E para quem não é, o que ele faz com aquele protocolo? Bom, se for um protocolo que vá somar ao que ele trabalha, ele pode ali aplicar um pontinho, fazer um protocolo, porque vai entrar como uma ferramenta integrativa que vai só potencializar ainda mais. Então eu tenho exemplos de alunas que já trouxeram isso para mim, tanto no professor de bolso quanto nas mentorias contando. Não são acupunturistas, fizeram um protocolo emocional, era enfermeira, ia tratar paciente muito nervoso, fez o protocolo, ficou mais tranquilo. Tá cuidando da ansiedade lá na raiz? Não, mas tá tratando o sintoma. Tá dando qualidade ali para a sessão, para o profissional conseguir trabalhar melhor, dentro da enfermagem também. Então você vai trazer como um outro recurso que vem enriquecer, tá? E aí eu sempre reforço, mas você vai se colocar no mercado como laser acupunturista, se você não for acupunturista? Não. Você é laser terapeuta, que sabe os protocolos, que vai somar alguns protocolos da acupuntura para auxiliar nos sintomas. Já o acupunturista não vai tratar só sintomas, né? Vai trabalhar todo o equilíbrio dele. Ó, a dessa. Já garanti a minha inscrição para melhorar os meus atendimentos para os atletas da natação e da corrida. Fantástico dessa. Porque você melhora tanto o pós, né? Tanto a recuperação, quanto preparar. Você trabalha com atletas, né? Preparar, você poder montar um ciclo de LIB antes de uma prova, antes de uma maratona pro corredor, né? Você está ali dando suporte para os seus atletas, levar seus aparelhos de LIB, fazer reloginho antes de começar a corrida, respirar, aumentar a capacidade respiratória, é excelente. Depois, você melhorar modulando a inflamação, né? Perguntaram assim, tá, e para você quer hipertrofia, você não vai atrapalhar? Não, você está modulando a inflamação, tá? Então você tá tirando ali as toxinas, tá desinflamando, mas você potencializa. Então pro pós do atleta é muito bom, né? A gente tem aí a DMC investindo em patrocínio de atletas, tá? Ó, a Ana Mello, boa tarde a todos. Eu só quero usar o laser. Meus pacientes sentem-se muito bem, sem medo. Eu quero comprar a pulseira do ILIB, sou dentista. Perfeito. E Ana Mello, dentro do Jornada você aprende a trabalhar com o ILIB na radial, mas você aprende também a trabalhar em outras artérias que vão favorecer. Por exemplo, você é dentista, você consegue trabalhar na carótida, você consegue trabalhar na sublingual, que isso tem um efeito local, tá? Para a boca. Excelente. O podólogo tá lá no pé, vai trabalhar com a pediosa, vai trabalhar com o tibial posterior para dar outra potencializada no resultado, tá? E se você tiver um reloginho, que você se inscrevendo hoje, você concorre a um reloginho desse, você pode deixar o paciente na radial e fazer uma aplicação de LIB local. Pode combinar 2 aplicações de LIB? Pode. Pode, e eu tenho resultados fantásticos fazendo isso. Então eu vejo, meu paciente, se ele não tiver contraindicação, né, tudo, sempre vai receber o reloginho, sempre tá aqui na radial. Aí eu vejo, será que tem necessidade de mais alguma aplicação? Eu já fiz a laser acupuntura. Será? Porque às vezes combinar com a carótida vai ser interessante, combinar com a intranasal vai ser interessante. Às vezes não precisa, mas às vezes você vai ver que somando vai trazer um resultado melhor. Então, assim, dentista é fantástico, entendeu? Você combinar com outras artérias que vão trabalhar bem aqui local, trabalhar a boca. Ui, gente, quase convidei aqui. Então, comenta a jornada, pessoal. Vem fazer parte, vem aproveitar os bônus. Vem aproveitar os bônus, tá? Do primeiro dia. E todo mundo que se inscrever tem outros bônus, tá? A gente tem outros bônus para todo mundo que se inscrever. A gente tem e-book que traz pontos específicos para tratar questões emocionais. Mini curso. Gente, a gente tem mini curso. Inclusive, dá uma notícia aqui. De crânioacupuntura de Yamamoto. Yamamoto faleceu hoje, se eu não estou enganada. Eu vi a notícia hoje. Yamamoto, um médico japonês que desenvolveu essa técnica, tá? É uma técnica oriental, não é chinesa, é japonesa. E acho que, se eu não me engano, eu vi hoje que ele faleceu, tá?
Crânioacupuntura de Yamamoto, tá dentro do curso como bônus para todo mundo aprender. A gente chama de reflexologia. Pontos, isso daqui, gente, a cabeça é um microsistema que você consegue trabalhar órgãos, você consegue trabalhar regiões, trabalha dor de cabeça, região do pescoço, dos braços, das pernas. Então você consegue trabalhar com a laser acupuntura, tá? Tem isso dentro como bônus. O gua sha também, que é uma ferramenta que eu amo combinar com... É uma ferramenta tão simples, tá? De usar. Sem efeito colateral ali que você usa e combina com... Claro, tem orientações importantes que você precisa fazer e não é para todo mundo que pode fazer. Quando você faz certinho, você fazendo gua sha, se couber, combinando com laser, é fantástico, tá? Então comenta a jornada, vem fazer parte, eu tô junto com vocês, junto com meus alunos, tá? Ó, Muriel, paciente com câncer pode fazer ILIB. Ó, só para te responder, porque por conta do tempo, porque precisaria de mais tempo para desenvolver, ILIB, se não for câncer no sangue, tá? No sistema linfático, câncer de câncer de tumor, você pode fazer ILIB se tiver autorização médica, tá? Essa é a orientação para os alunos. A gente tem estudos mostrando a combinação do laser com a quimioterapia, medicamentos de quimioterapia, dando bons resultados, porque você consegue diminuir a toxicidade do tratamento e deixar essa célula responder melhor à quimioterapia. Mas você não pode nunca entrar com uma ferramenta dessa, sistêmica, que trabalha o corpo como um todo, numa doença tão complexa e não ter o aval médico, tá? O médico não pode ficar vendido. Mas tem situações de CA que não podem, tá? Mas a maior parte pode, mas sempre com autorização médica, tá bom? Isso a gente aprofunda dentro do jornada. É bem importante, CA, cada vez mais as pessoas perguntando, tá? A Lebotião, eu faço ILIB como complemento do laser, mas meu sonho é pulseira ainda. Então vem se inscrever, pensamento positivo, né, a gente vai fazer um sorteio, tá? Para os alunos do primeiro dia. É muito fantástico. Ó, fonoaudióloga usa bastante o laser, tendo ótimos resultados, tá? A Ju falando, infelizmente nossos corpos são inflamados mesmo. Gente, a gente inflama por vários motivos, emocionais, alimentares, de contaminação. A gente se contamina com o tipo de produtos que tem nos nossos cosméticos, nos nossos produtos de limpeza, eu ia falar ferramentas, mas nas panelas, tá? Nos instrumentos ali por onde passam os nossos alimentos, por agrotóxicos. Aí você fala, Fê, mas os meus alimentos são orgânicos, tá? Mas a água que rega os alimentos orgânicos também tá ali contaminada, então acaba que no fundo a gente se contamina, né? Então a gente cada vez mais, gente, vocês podem ver o boom, tá? Das doenças crônicas complexas, a gente vê muito o aumento, né, dessas doenças. Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar e trabalhar preventivamente também, tá? Nos nossos pacientes. E as pessoas estão percebendo isso e estão buscando trabalhar, não quando já o copo já entornou, mas trabalhar preventivamente, né? Porque isso eu falo dentro do curso, eu dou uma aula, gente, explicando a questão de hábitos de vida, que não é apenas hábito de vida pessoal, não é só você, né? Às vezes você faz tudo certinho, só que existe uma questão da humanidade mesmo, tá? Do sistema alimentar. Você vai no supermercado, a gente tem um pequeno corredor que fala produtos saudáveis, e a maior parte ali não é saudável, tá? É uma boa enganação, tá? Porque a parte saudável tá ali, na comida de verdade, né? E mesmo assim, é o que a gente fala, tem os agrotóxicos, tem os contaminantes. Então, por isso que a gente tem que trabalhar
com parcerias, porque muitas vezes tem que entrar em desintoxicações, né? Eu sempre que converso com meus alunos, a gente está trabalhando aqui com um curso integrativo, você ter parcerias com médicos integrativos. Eu indico para os meus pacientes, e eu coloco também nos cursos, né? Os alunos, eles pedem quais são os médicos. Tem uma lista de médicos confiáveis, integrativos, que vão poder... Porque, gente, a gente vai até o limite de onde a gente pode atuar. Então, muitas vezes você vai precisar fazer parcerias com outros profissionais e que vocês falem a mesma língua, né? Então, eu tenho parceria com nutricionista, eu indico médicos. Imagina se você fala lá... Gente, no ambulatório, quando eu dava aula dentro do ambulatório, uma vez eu escutei uma paciente e eu fiquei muito impressionada. Ela certinha, gente, a informação hoje está aí para todo mundo. Então, o paciente correndo atrás das informações, pesquisando, chegou no ambulatório e falou, é porque eu tô com tal questão, eu vi que doença autoimune tem a ver com os hábitos, com a alimentação, e é isso mesmo e tal. Aí ela falou assim, mas eu falei pro médico, ele disse que não tinha nada a ver, que eu podia comer, que não tinha nada a ver. Gente, não são todos os médicos que têm esse raciocínio, não é isso, né? Mas é importante você se conectar com profissionais que falem a mesma coisa que você, a mesma língua, senão você está indo para uma direção e aí o outro profissional aponta para outra, né? E aí ninguém sai do lugar, né? O paciente não sai do lugar, tá? Coisa boa, vários alunos aqui. A Mona Lisa, eu me inscrevi no ano passado, eu consigo acesso dessa mentoria. Você já tem acesso às mentorias, Mona Lisa. Você tem acesso depois de gravada, entende? Mas só quem vai poder participar ao vivo são as pessoas que vão se inscrever hoje. Mas os alunos depois todos recebem, tá? Mas ao vivo pelo Zoom, os ganhadores do bônus. Sempre foi assim, tá? Os ganhadores, eles estão lá ao vivo. Aí depois, essa mentoria, ela entra de forma gravada, tá bom? Tem a Cíntia perguntando se no curso tem explicação sobre o laser na dor crônica, tipo artrose. Sim, a gente fala, tem inclusive uma atualização dentro do curso, Cíntia, no caso de dor, tá? No caso de dor e como você vai tratar quando a dor é crônica, quando a dor é aguda. Você tem que fazer raciocínios diferentes. O ILIB vai entrar aí também, tá? A artrose tem a ver também com saúde intestinal. Beleza, gente? Ó, cirurgião dentista. A Juliana perguntando os benefícios em pacientes neurodivergentes com TEA, por exemplo. Inclusive, Ju, eu falo isso, a gente fez uma live de aquecimento aqui na semana da laser terapia integrativa, que acabou de acabar, falando dos benefícios de você trabalha na questão de inflamação neurológica, você diminui a inflamação, você traz mais foco, mais tranquilidade, regula o parasimpático, os pacientes dormem melhor, pacientes com autismo dormindo melhor, tá? Com TEA trazendo mais foco, você podendo também fazer a aplicação aqui, ó, no córtex pré-frontal, para fazer uma transcraniana, jogar essa luz para dentro do cérebro, tá? Então tem bastantes benefícios. Ó, Josi, estou combinando ILIB com a massagem shiatsu e reflexologia podal. Fantástico! Então é isso que eu falo para os alunos terapeutas, né? Você poder combinar com a sua massoterapia, com a sua reflexologia. E os alunos estão dando o retorno do tanto que está modificando para melhor, tá? A combinação do ILIB dentro das terapias, tá? Vários enfermeiros. Pernambuco, a Eliane Alves, massoterapeuta. Minha família é pernambucana, Eliane. Amo Recife, você é de Recife, Pernambuco. Passei minha infância muito em Recife. Olha só, gente, comenta, eu já ia falando aqui, comenta ILIB, comenta jornada, tá? Dentro do jornada, você vai aprender o laser de forma pontual, você vai aprender o ILIB, você vai ter segurança para destravar o teu laser e vai aprender mais 2 pilares extremamente importantes, que é a saúde do intestino e os pilares da saúde integrativa. E aproveita hoje. Qualquer dificuldade, minha equipe, gente, tá aqui, tá ligada, fala com a minha equipe,
tá? Chama aqui, chama nos números oficiais, meus números oficiais estão fixados, tá? Para você aproveitar os bônus que a gente tem no primeiro dia, tá bom? Coisa boa, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado a live e o conteúdo e entendido, né? E fixado mais benefícios ainda que a gente tem, tanto para o lado negocial, tanto para o lado de você empreender, trazer uma tecnologia, cobrar mais. Isso é importante. Mas o que é importante para quem cuida da saúde, que é o que enche o peito de alegria? Trazer transformação para o paciente, né? Bom, o profissional que cuida da saúde, o profissional, todo mundo paga a conta. Mas o que traz a satisfação? Você ter ali, você conseguir viver bem com o seu trabalho, né? Conseguir ter sua realização profissional, mas fazer a transformação na vida do seu paciente. Isso enche o peito de alegria. Então eu quis trazer esses dois olhares para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todo mundo, a live vai ficar salva e comenta a jornada e vem fazer parte da nova turma de 2026. Um beijo, tchau, tchau.